Bom dia, gente. Boa tarde, desculpa para quem está chegando. E vamos começar aos pouquinhos. Dri Cabanelas vai mediar o debate hoje, então vou passar a palavra para Dri, enquanto eu só coloco nos cartazes aqui em evidência aqui para... Ops, cadê ele? Bom, vai falando que eu vou achando. Tá aqui. Olá, gente, bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre né, o impacto das tecnologias na carreira científica, mas antes de começar, a gente fala um pouquinho sobre o No Budget Science Hack Week, né, que é esse evento que a gente está fazendo. Ele é um evento de desenvolvimento de projetos de metaciência para estudar ou solucionar problemas, e esse ano ele vai ser uma edição online, né? Ele vai ter um foco na carreira acadêmica, vai ser um trabalho remoto, colaborativo e assíncrono, entre setembro e dezembro, né, onde vai ter, né, uma primeira fase de debates e inscrição, né, que é o que está acontecendo mais ou menos, a segunda fase, que vai ser a conversão de ideias em projetos, e a terceira fase, que é o desenvolvimento e conclusão desses projetos. Então, já aconteceu a primeira palestra, que foi, né, a pós-graduação e a formação científica, né, e a próxima, no dia 3/8, vai ser trajetórias acadêmicas e extra-acadêmicas. Então, marquem aí no calendário de vocês, para vocês não perderem. E apresentando um pouco os palestrantes de hoje, né, a gente tem o Rafael Cardoso Sampaio, que ele é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Ele coordena o grupo de pesquisa Comunicação Política e Democracia Digital, já atuou como consultor do Banco Mundial, entre outras coisas. E tem experiência na área de comunicação política e democracia digital, com ênfase em campanhas digitais e participação, deliberação e conversação online, governo aberto, orçamentos participativos digitais e inteligência artificial, né? O Fernando Santos Osório, ele é doutor em Informatique, Sistemas e Comunicação, perdão pela não sei falar, né, pelo Instituto Nacional Polytechnique de Grenoble, né? Estou falando, obviamente, tudo errado. Atualmente ele é professor e pesquisador, trabalhando no Departamento de Sistemas de Computação do ICMC da USP, em São Carlos. Ele foi membro do comitê gestor da Comissão Especial de Inteligência Artificial e do comitê gestor da Comissão Especial de Robótica, atuando como coordenador, né, dessa Comissão Especial de Robótica. Em 2007, ele foi nomeado como membro do programa Distinguished Visitors Program Latin America. Ele atuou como avaliador cadastrado pelo INEP, realizando avaliações de cursos de graduação, além de ter avaliado projetos no Embrapa e ter atuado como membro consultor do Comitê Científico da PRGS. Ele atua na área de ciências da computação, com ênfase em inteligência artificial e robótica. E, por último, não menos importante, o Tiago Lubiana. Ele é mestre em bioinformática pelo Laboratório de Biologia de Sistemas Computacional, na USP. Ele tem experiência de pesquisa de bancada, já, né, trabalhou com doenças neurológicas, plasticidade sináptica e interações neuroimunes na UFRJ, na USP e no Instituto Eisman. Ele, né, em seu mestrado, ele desenvolveu uma série de pacotes de R para análise de dados e células únicas, e atualmente ele trabalha com Wikidata, grafos de conhecimento e aplicação dessas ferramentas para integração de conhecimento biomédico, né? Então, a gente vai começar na ordem do... Rafael, você quer começar? Ou você... Tanto faz, pode ser. Pode ser. 15 minutos para cada um, a gente não vai ter perguntas durante, enfim, entre um e outro aí para todo mundo falar, e a gente abre o debate logo depois e tal, com todo mundo. Então, tente ficar no tempo aí para a gente ter tempo de conversa aí. Eu vou ficar aí enchendo o saco com o tempo aqui no chat.
Perfeito. Vou compartilhar aqui a minha tela. Inclusive, vocês estão até vendo o meu reloginho aqui. Tá bom, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Achei o evento super interessante, super bacana, assim, muita coisa para discutir. E vou fazer aqui uma apresentação bem geral, assim, né, porque eu acho que certamente meus colegas vão fazer, talvez, entrar um pouco mais nas próprias questões que têm sido tão debatidas de inteligência artificial, o que é, o que não é, o que dá para fazer. E eu entrei por uma via muito diferente, que é justamente da prática, né, de um uso mais simples e, de certa forma, aberto a todas as áreas, né? Depois, claro, que surgiu toda essa coisa de ChatGPT e afins, né? Vamos começar aqui devagarinho, né? E, claro, nesses últimos 6, 7 meses, desde que o ChatGPT foi lançado, teve todo esse rebuliço na academia, principalmente quando ele começou a ser citado como autor. Porém, eu não queria fazer exatamente essa discussão. Então, acho que tem se falado muito sobre essa capacidade incrível do ChatGPT de criar textos parecidos com humanos, toda coisa relacionada a isso, né, de escrita, plágio, até mesmo questões de autoria, direitos autorais. É uma discussão, não vou dizer exatamente recente, não surgiu, obviamente, com o ChatGPT, tem muito mais tempo que isso, mas me parece que tem outros pontos que a discussão ainda não é tão forte, pelo menos até onde eu cheguei aí nessa minha iniciação na temática, que seria justamente essa busca e leitura de material acadêmico, que me parece que trazem outras questões igualmente importantes. Então, eu vou tratar sobre esses dois pontos. Então, como nós já sabemos, pelo menos nesse atual ponto, né, o ChatGPT não é bom para fazer pesquisas acadêmicas, para buscar artigos, para buscar referências. Mesmo com os plugins, né, o ChatGPT 4 ainda é bem limitado, já testei, não achei que valeu a pena. Mas nós temos uma série de outras ferramentas, assim, supostamente baseadas em inteligência artificial, que, diferentemente das bases que nós estamos mais acostumados, como a Web of Science, a Scopus, que você faz aquela busca por palavras-chave, elas fazem buscas mais semânticas. Então, em que sentido? E aí eu vou mostrar várias delas, porque, né, uma das ideias era até mostrar ferramentas, mostrar banco de dados, né? Então, uma que muita gente já está usando, né, é o Bing GPT, que seria uma espécie de ChatGPT dentro do Bing. Você dando o comando, ele busca, pode dizer, busque isso em bases acadêmicas, né? Você faz, então, geralmente, na forma de perguntas, ele te dá respostas. Não é grandes coisas, mas eventualmente pode ajudar aqui e acolá. Uma segunda que alguns também já descobriram, essa já é bem interessante, já consegue fazer buscas bem melhores, é o Perplexity, que aí você, inclusive, pode escolher a dedo para que ele procure apenas em bases acadêmicas, e aí ele vai te dando respostas, e essas threads que você gera são públicas, você pode passar esse link para outras pessoas. Então, eu já achei ela mais interessante, resultados melhores, assim, ainda restritos, mas melhores. Mas também nós temos algumas que são, digamos assim, projetadas para serem acadêmicas, e aí elas já vão mais direto aos artigos, trazendo trechos desses artigos. Então, essa, por exemplo, que também circulou bastante na academia, é a Consensus, que você faz uma pergunta e aí ela te mostra os trechos que aquela resposta aparece ou não. Se for uma pergunta na forma de sim ou não e tiver bastante papers na base, ela te responde, tipo, 75% dos papers disseram que para essa sua pergunta a resposta é sim. Então, tem até uns exemplos no próprio site. A creatina ajuda a fazer músculos, né, construir músculos. Aí, se você clicar lá, vai aparecer 75% sim, 20% não, 5% não concluíram. Então, ela faz isso, e aí essas são algumas das consequências que eu quero discutir depois. Outra também acadêmica, bem interessante, é essa Elicit, e aí algumas das que eu vou citar, vocês vão reparar que eu vou citar tanto para achar os artigos quanto para lê-los,
Então, novamente, é uma outra que você faz perguntas, né? Então, elas fazem essa busca mais semântica. A SciSpace, que também é uma das mais interessantes, porque meio que tem um pouco de várias ferramentas ali dentro, é gratuita, Elicite também, gratuita, e aí vocês veem, né, que ele vai apresentando colunas de acordo com aquilo que você perguntou. Aqui, por exemplo, as transcrições em pesquisas qualitativas devem ser tornadas disponíveis, e aí ele trouxe vários artigos tratando sobre isso. Note-se que muitas vezes a resposta não é exatamente essa, que é um pouco do que eu quero discutir e levantar de questões. E também nessa busca, é interessante que algumas recentes que têm aparecido, elas também formam redes de citações. O que a gente geralmente já poderia fazer com alguns softwares cientométricos, como o VozViewer, mas agora nós temos umas plataformas dedicadas a fazer isso de maneira bastante rápida. A que eu achei melhor, mais simples, é essa Litmaps. Você literalmente joga ali uma pesquisa, coloca um artigo, vários artigos, e ela vai montar essa rede. Aqui, por exemplo, é uma discussão sobre democracia digital, esfera pública, então ele vai trazer, começa no Habermas, e aí todos esses autores estão conectados. Aqui na Insightful, que é outra plataforma gratuita, interessante, aí você coloca uma ou mais referências, inclusive aqueles bibtexts que a gente pode gerar no Mendeley e afins, no Zotero, né? E aí você joga lá, ele também constrói essa rede aqui. E outra que eu achei bem interessante, que é essa Research Rabbit, que é uma das que eu achei mais legais para isso, que aí você joga também pelo menos um paper lá, e aí ela vai te gerando esses grafos e também gerando assim essa ideia de quais são os autores parecidos, quais são as pesquisas anteriores, quais são as pesquisas posteriores. Então, eu achei também ela bem interessante para você, digamos assim, naquela coisa meio de cavucar papers, que às vezes é difícil você achar nos grandes motores de busca, porque eles buscam de tudo, né? E, sei lá, sempre por os mais citados primeiro, relevantes de acordo com eles, aqui você daria o caminho para tentar achar trabalhos posteriores. Então, também achei ela bem interessante. E aí, o segundo ponto que eu quis trazer para hoje, né, como a conversa é bem rápida, são essas supostas IAs que ou resumem ou dialogam com o seu arquivo. Então, você vai subir um arquivo, vamos supor, um artigo acadêmico na forma de um PDF para alguma dessas plataformas, e aí elas vão te dar, assim, supostamente o resumo dos pontos mais importantes, ou você pode literalmente fazer igual você faz com o ChatGPT e dizer, olha, quero saber se o paper discute isso. Vou mostrar também algumas aqui. A que mais rodou, acho que o Brasil, é essa ChatPDF, se não me engano, que é simples, gratuita para o uso básico. Então, aqui, por exemplo, era um paper sobre fake news. Aí eu perguntei, o que são fake news? Ele responde o que são e coloca a página onde ele achou. Essa aqui é a do SciSpace, que é mais ou menos parecida, né? E reparem que tem aquela mesma lógica do ChatGPT, né? Desses modelos Large Language Models, né? Tipo, peço desculpas. Aqui eu estava insistindo até para ver se a máquina errava, né? Eu perguntei para ele de uma coisa que não estava no texto, ele disse, não achei. Aí eu insisti dizendo, não, tem sim. Aí ele foi lá e disse, olha, não achei, mas é possível você falar que era um texto sobre jornadas de 2013 e eu estava falando sobre a eleição do Lula de 2022. Então, por exemplo, esse aqui não errou, mas tem muitos casos que erra. Elicite é outro que eu tinha citado, ele também permite fazer isso. Essa aqui que eu já não vi muita circulação no Brasil, que eu achei uma das melhores, que é a MyReader, que aí você pode colocar vários PDFs, criar um conjunto e dialogar com aquele conjunto inteiro. Ele, por enquanto, permite 5. Então, você coloca 5 PDFs e, por exemplo, eu joguei 5 PDFs aqui, inclusive, por exemplo, métodos qualitativos em ciência política. Então, eu joguei 5 artigos que eu sei que discutem diretamente isso e comecei a perguntar como é que está o estado atual da discussão sobre métodos qualitativos na ciência política. Aí ele responde, ele cria uma resposta, que acho que é algo importante para essa discussão, ou seja, você tem uma resposta daí, e depois ele vai te mostrando os trechos que ele considerou relevante para chegar a essa resposta.
Aqui é o próprio ChatGPT, mas aí usando um plugin, né? Aí já permite você olhar para alguns PDFs. Nos meus testes foram bem. É meio travadinho, que a maioria só permite você olhar um PDF por vez, mas quando eu pedi resumos foi bem interessante. E essa aqui, que dessas todas é a única que é 100% paga, que é a Scholasty, que aí ela é totalmente direcionada a essa coisa de fazer resumos. E ela faz, de fato, alguns resumos bem interessantes. Ela faz um highlights, ela faz um resumo e permite você, por exemplo, extrair o resumo original, né, abstract, e as referências do artigo. Então, eu até tenho testado ela por essa facilidade de, eventualmente, extrair, né, os resumos sem necessariamente precisar de R, Python ou algo assim. É uma que eu achei interessante, parece que é a mais consolidada nessa questão de resumos. E aí, trazendo um pouco da discussão aqui para a gente, né? Então, todas essas, vamos chamar de IAs, são treinadas em bases muito específicas, que geralmente vai ser aquela base norte-americana, talvez colocando junto a Austrália e europeia, né? Essas indicações de leituras e resumos vão frequentemente, né, podem, né, mas geralmente vão excluir pesquisas que não se encaixam nessa noção e podem excluir determinados grupos, determinadas perspectivas, inclusive pesquisas que sejam emergentes, que sejam inovadoras. Outra questão, principalmente quando a gente pensa na leitura, quanto mais isso for, digamos assim, tornado, né, banal, assim, as pessoas já estão usando aí para ler os artigos científicos, né? Então, tem uma questão, uma discussão muito forte dessa capacidade da perda das habilidades críticas, criativas, essa maturidade intelectual dos pesquisadores, né? Então, poderia, em alguma medida, até como aquilo que eu falei várias vezes, como aí gera uma resposta, a preocupação é uma perda da diversidade, porque a resposta é única e frequentemente pode ser vista como a verdade, como o certo, né? E, finalmente, mas trazendo que isso também é uma espécie de paradoxo, né? É que, em alguma medida, se essas, vamos supor, futuras gerações estão usando isso desde que chegaram à academia, pensando em 5, 10 anos, querendo ou não, eles vão conseguir dar conta de muito mais coisa que talvez a nossa geração. Ou seja, vão estar ali analisando 5, 20, 30 PDFs, vão estar ali dialogando com os próprios arquivos de dados, né? E talvez eles consigam até lidar com essas bases maiores, ter resultados mais rápidos e, quem sabe, quiçá, mais substantivos. Porém, possivelmente vai ser uma geração que sabe menos sobre os autores, sobre as fontes, sobre a literatura, os métodos, porque boa parte disso pode ser, talvez, cortado pela AI. Em vez de você aprender programação a um certo nível, você aprende só o básico e chega lá, ó, preciso de um código para fazer isso. Olha, deu erro, faça isso. Então, mas, ao mesmo tempo, pessoas que talvez nunca aprendessem programação vão poder usar dessas ferramentas e fazer coisas interessantes. Então, por isso que eu estou chamando desse paradoxo. Então, eu deixo aqui 3 questões, né, para a gente, finalizando, né, como tais ferramentas de busca de artigos podem ser utilizadas de maneira confiável e produtiva. Tenho uma impressão que essa é uma parte mais tranquila, né? Mas de que maneira essas IAs que resumem, que dialogam com esses produtos acadêmicos, né, vão nos ajudar a lidar com as tarefas, ou seja, digamos, qual que é o uso aceitável, ético e crítico suficiente. E, finalmente, o quanto que a ciência brasileira, talvez até latino-americana, sul-global, deveria abraçar ou evitar esse uso precoce. Porque existe uma coisa que, obviamente, os grandes centros vão utilizar isso. Então, ao não utilizar, pode ser que aquele gap que já existe fique maior ainda. Mas usar também sem nenhuma crítica pode ser um problema em si. Então, aqui estão as ferramentas, né? Depois, para quem quiser, eu posso colocar isso online, para quem quiser ver, até testar. Eu acho que, querendo ou não, parte do caminho é testar. E aí podemos dialogar em seguida. Então, obrigado, gente. Era só isso mesmo. Muito obrigado. Agora,
Vamos ao próximo palestrante, né? Fernando? Sim. Bom, boa tarde. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite, né, a toda a equipe aí, Adri, o Olavo, e aos colegas aí, o Rafael, que fez essa introdução bastante interessante, depois o Thiago, né, que vai na sequência. Bom, eu vou procurar falar um pouco, claro, com viés, tá, da minha formação. Eu sou da área de computação, tenho doutorado na área de inteligência artificial e trabalho com inteligência artificial e robótica. Então, esse sou eu, né? E aí do lado até foi uma coincidência, né? Porque eu não sabia exatamente o que o Rafael ia focar na apresentação, mas assim, se você quer saber sobre o Fosório, né, que é o meu login aí, a maneira como o pessoal me chama, né, que é o e-mail fosório@uspbr, você entra no Google e pergunta Fosório USP, você vai ter ótimas informações na minha página e tal. Talvez até acesse aí alguns dos seminários que eu ando apresentando. Se quiser saber da minha pesquisa, né, nós temos um laboratório de robótica móvel, que é aquela sopa de letrinhas, LRM e CMC, né, e onde tem vídeos dos veículos. A gente fez, já estamos aí numa quarta geração de veículos sem motorista, que já tem mais de 10 anos que a gente faz isso, né? Então, apesar do hype atual de IA, de veículos sem motorista, tudo a gente já trabalha aí desde 2010 sobre essa questão, já com veículos também andando sem motorista, apesar de que só se fala do que faz lá fora, né? No Brasil, a gente acaba não vendo muito. Mas, e aí vem o só não pergunte ao ChatGPT, e aí já vai ter aí o meu viés, né? Eu tenho viés. Eu sou totalmente contra. Imagina alguém de IA falando mal da IA, pois esse sou eu. Eu fui, inclusive, no Fantástico, fui chamado para uma entrevista lá, onde eu bati no ChatGPT até dizer chega, né? Porque é uma péssima, é apenas um produto comercial de empresas que estão querendo ganhar dinheiro em cima de uma hype e que é horrível. Se fosse verdade o que ele fala, vocês estariam falando com uma entidade sobrenatural, porque ele já me matou várias vezes. Eu espero que ninguém consulte o meu currículo através do ChatGPT, porque ele vai dizer que eu sou professor no Rio de Janeiro, com formação nos Estados Unidos e talvez no Rio Grande do Sul e tal, e nada disso é verdade. Então, eu tenho sérios problemas com o ChatGPT na ciência, tá? E eu tenho vídeos, se alguém quiser, né, com as palestras, porque a gente analisa o jeito que ele funciona. E o ChatGPT, ele usa a linguagem como uma espécie de autoridade, porque isso é muito comum na nossa sociedade. Quem fala bem é visto como culto. Só que falar bem, 171, o picareta, o tramposo, aquele cara que engana todo mundo, ele fala bonito, ele tem uma fala macia, só que ele está lá para te enganar. E o ChatGPT é exatamente isso, tá, minha gente? Então, assim, se eu pudesse, eu fechava o ChatGPT hoje. Já tem o Bard da Google, que é infinitamente superior, porque ele usa bases de dados mais atualizadas, né? Então, se é para usar, não use o ChatGPT, use o Bard da Google. Tá? Eu sei que isso coloca a minha vida em risco aí, porque um dia talvez eu apareça boiando aí em algum rio, algum lugar, né? Porque grandes empresas investem bilhões nessa história toda. Mas fica aí o recado, ChatGPT. Se alguém quiser, eu posso passar ótimas referências e posso ficar falando umas 10 horas sobre os problemas de tudo que ele fala errado. Que ele é anti-ciência. O ChatGPT dá uma resposta, não diz a fonte, está desatualizado. Tudo que a gente não quer na ciência. Desatualizado, mente, inventa, alucina, não diz de onde tirou, e se você insistir para ele dizer, ele vai inventar uma referência, ele inventa a referência. Né? Tanto que ele diz que já eu estou morto, né? Então, ou eu fiz um doutorado nos Estados Unidos enquanto eu fiz na Europa, na França. Então, bom, isso é só para começar a minha opinião. Né? Eu sei que é muito delicado, eu recebo muitas críticas. Pô, como é que um cara da IA não incentiva a IA, né? Quer dizer, a sua própria área? Mas é porque é um erro, é um erro grotesco, estilo americano, de você deixar usar uma coisa sem testar bem, como tem sido o caso dos carros do Elon Musk, que estão matando gente no modo autônomo, e que é o estilo americano. Não, vamos pagar para ver, né? Deixa matar, deixa atropelar, e não é bem assim. Mas vamos lá, né?
Eu recebi esse convite, né, de vir aqui bater esse papo, um papo rápido, mas sobre o impacto das tecnologias, né? E aí vem aquela pergunta, como fazer ciência, como avançar a ciência, a carreira científica. Na minha opinião, já está claro que não é via ChatGPT, apesar de que o Rafael apresentou excelentes ferramentas ali, que mostram que existem outras soluções, existem ferramental computacional e tecnológico que é de extrema relevância. O problema é quando você usa alguma coisa que são os chamados grandes modelos de linguagem, ou LLMs, do estilo do ChatGPT, que não tem uma base de dados e de conhecimento por trás, e isso traz problema. Tá? Bom, como fazer ciência, né? Como usar tudo isso? Eu acho que a ciência é uma coisa séria, ela parte de instituições que têm uma reputação, né? No meu caso, eu estou aí na USP, em São Carlos, no ICMC, eu trabalho no Centro de Robótica, trabalho no Centro de Inteligência Artificial, isso me dá um respaldo para poder ir para o Fantástico dizer que o ChatGPT é um papagaio mentiroso, né? E eu acho que isso é importante. Então, as associações, eu acho que fazer ciência passa por essa questão de grupo, de ligar pessoas, de colocar em contato para trabalhar em conjunto. Então, eu tenho trabalhado com a Sociedade Brasileira de Computação, a I3E, que representa a parte de engenharia eletrônica e computação. Trabalho no laboratório com vários pesquisadores, que eu acho que também é uma coisa importante, não se isolar, né, se fechar num canto, e também coordeno um laboratório maker, né, e eu acho que tudo isso depois faz um pouco mais de sentido. Eu vou passar rapidinho aqui, então, sobre, né, quem eu sou. Eu sou um cara da IA, da robótica, acredito que isso vai mudar o mundo, que ela já está em tudo que é lugar, né, a gente viu aí a quantidade de ferramentas, né, ao mesmo tempo, com muitas vantagens, mas também com limitações. E a gente tem que separar o joio do trigo, né? Eu diria que o trigo está mais para o Bard, mas mesmo o Bard ainda é muito problemático, né? Ele também já matou vários amigos meus que eu estava conversando com eles, assim, olha, acabei de saber que você morreu, né? E isso faz parte, tá? Mas ele tem também as suas vantagens, né? Eu trabalho na área de robótica, tenho um livro de robótica móvel, a gente faz robôs, isso aí são os nossos carrinhos, tá? Alguns deles já têm mais de 10 anos, esse aqui, o primeiro, tem 10 anos que ele anda sem motorista, fizemos um caminhão único, né? E primeiro caminhão da América Latina feito no Brasil, e totalmente sem motorista. Então, essa é a nossa historinha. E como é que a gente faz pesquisa, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que foi um caos, né? Bom, nós precisamos nos adaptar, e eu acho que a própria pandemia ela serviu para a gente aprender muita coisa, né? Eu acho que a parte colaborativa ela cresceu muito, então fazer ciência colaborativa é muito importante. É colaborar de todas as formas. E hoje em dia as ferramentas, nós estamos aqui, né, numa ferramenta de videoconferência, né? Tem Zoom, tem as ferramentas da Microsoft, tem a do Google Meet, tem várias ferramentas de colaboração, tem compartilhamentos de documentos, né, de forma colaborativa, e eu acho que isso tudo é o que faz hoje a ciência ter dado, inclusive, um salto grande, mas ela tem que tomar cuidado, porque não é só o fato, né, de eu colaborar e ter acesso, colaborar com o ChatGPT, né, mas eu tenho que ter acesso a coisas de qualidade, eu tenho que saber, justamente aí entra um pouco essa questão de reputação. Qual é a reputação daquilo que a gente está usando? Eu dou uma reputação infinitamente superior para a Wikipédia, né, Wikipédia, do que para um ChatGPT. Até porque o ChatGPT aprendeu tudo que ele tem de bom, ele aprendeu da Wikipedia, basicamente, né? Então, eu acho que a gente tem que saber separar um pouco essas coisas, né? E a Wikipedia é ciência colaborativa, porque por mais que se critique, poxa, né, mas é uma enciclopédia que não é tão... Não existe a garantia de que todos os artigos são bons, sim, mas na maioria deles tem uma curadoria e tem uma qualidade associada. A ciência por desafios também é uma coisa muito importante, a gente participar de competições e hackathons, né, que começaram a ser feitos, inclusive, virtualmente. O uso de ferramentas livres, o Google Go Colab é um que eu acho excelente para fazer pesquisa. Simulação virtual, no meu caso, a robótica, a gente não podia trabalhar nos laboratórios, não podia aglomerar. Como é que eu ia fazer um experimento robótico que envolve
mais de uma dezena de pessoas para garantir a segurança, né, e o funcionamento lá dos veículos sem ser virtual. Então, a gente migrou muito para isso, para competições virtuais de simulação, para o uso do Google Colab, para uma série de coisas que é um pouco um espírito maker, mas mesmo que eu faça dentro da minha casa, eu compartilho, né? O maker faça você mesmo, do it yourself, está errado ali, né? Do it yourself e share, né? Tá? E compartilhe. Então, como exemplos de ferramentas, a gente tem as seguintes ferramentas, né? Na ciência colaborativa, bom, através de congressos, seminários, sejam eles remotos, grupos de extensão de alunos, pelas sociedades científicas, a gente faz muita coisa colaborativa, né? Troca de informação e, eu insisto, com reputação, com qualidade, porque as sociedades científicas, as universidades, através dos seus grupos, seja de professores, alunos, extensão, como for, os congressos, seminários, são aquilo que nos traz a reputação e a qualidade, para não cair em informação que eu achei na internet, que eu associei uma reputação boa para um oráculo do tipo ChatGPT, que é um oráculo. Ele responde, ele tem ele se faz de grande persona, né? De uma personalidade, de um deus, né? Que sabe de tudo, mas quando ele não sabe, ele inventa. E isso é horrível, né? Como a gente sabe que os oráculos eram uma ferramenta de manipulação política e religiosa na antiguidade. O que eu uso? Bom, como eu estou na área de computação, eu uso muito Papers with Codes, né? O que é o Papers with Codes? É um site justamente desse estilo que o Rafael apresentou, mas com artigos, conjuntos de dados e algoritmos compartilhados para que você possa rodar experimentos. Tá? Eu já vou botar aqui um exemplinho rápido. Ferramentas de IA, por exemplo, eu uso uma ferramenta de machine learning que faz a IA que está por trás do ChatGPT, que é o TensorFlow. E ele tem um playground, tem tutoriais, quer dizer, através do que a gente chamaria de objetos educacionais, você consegue trazer para a pessoa como que ela faz isso. E tudo isso muito ligado com o Google Colab, que é uma ferramenta colaborativa de pesquisa. O Colab é uma espécie de bloco de notas, né? O que a gente chamaria do notebook do aluno, né? Mas o notebook no sentido de papel. Você escreve ali, só que ele faz as fórmulas funcionarem e já mostra o resultado. Isso é genial. Junto com simulação, no meu caso, para simulação robótica, eu uso uma ferramenta chamada WebBots, da Cyberbotics, e que eu consigo fazer tudo isso de graça, de forma colaborativa, e se tiver condições de ter financiamento, a gente consegue por outros meios aí. Eu vou botar aqui para exibir, isso. Esse aqui é o Colab, tá? O Colab é um notebook, é um bloco de notas, só que como é que eu dou aula com ele? Eu chego lá e ele consegue instalar um monte de software de bibliotecas, quem conhece Python, e roda isso. Então, por exemplo, processamento de imagens. Eu queria mostrar para os meus alunos. O que eu faço? Eu preciso do código, eu preciso da imagem, e eu preciso mostrar o efeito daquela programação na imagem. Como é que a gente faz? Bota lá o Colab, bota as funçõezinhas, o OpenCV, que é uma biblioteca fantástica, mas que pouca gente saberia instalar e usar, já está pronto, né? Assim, a gente vai lá e tem um import aqui do CV2, que é o OpenCV, e está feito. Isso aqui é um Google Docs, então ele pode ser compartilhado entre pessoas, entre alunos e professores e pesquisadores. E a gente pode trocar figurinhas em cima disso. Isso é genial, gente. Né? Assim como eu estou fazendo aqui detecção de bordas, eu posso fazer detecção de incêndios em florestas, eu posso fazer uma série de detecção de doenças em imagens, e por aí vai. Né? Em conjunto com o que eu chamei lá do Papers with Code. Olha o que é o Papers with Code. Você tem um monte de problemas de linguagem natural, que é pergunta e resposta, geração de texto, análise de sentimento, o que o ChatGPT gosta de fazer muito, mas também a parte de processamento de imagens. Você vai lá, você pode clicar e ver exemplos, né, de problemas. Aí, vamos usar o Cityscapes, que é um cara que classifica imagens em cima de problemas para veículos autônomos, né? Então, se tem as cidades, as pessoas, a rua, os carros e por aí vai. E tudo isso, normalmente você consegue pegar e baixar, inclusive, o código no Colab. Então, mesmo que eu não seja um expert do assunto, eu estou usando
Já existe também um benchmark, eu já pego as melhores técnicas e já consigo usar. Isso é fazer ciência, é sobre o ombro de gigantes qualificados, de boa reputação e bem organizados. É o ChatGPT? Não, o ChatGPT nunca vai chegar perto disso. Nunca. Primeiro que não está atualizado. Aqui a gente vai encontrar coisas que saiu semana passada. O Archive também é excelente, né, como fonte de textos. Eu falei lá nos tutoriais, né? Então, os tutoriais de processamento de imagem, tudo que você tem, né? E você consegue pegar aqui a partir do TensorFlow, que é uma ferramenta, simulação robótica, existe o Jupyter Notebook, né? Existem alguns cursos aí que também são interessantes para aprender a usar isso, né? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar de forma colaborativa, né? E aí, para encerrar aqui, eu sei que o tempo é importante, né? Então, como que eu faço a ciência? De forma colaborativa, com outros pesquisadores, com grupos de pesquisadores, em sociedades, em grupos de reputação, através de uso de sites que me trazem informação de qualidade, validada, certificada, e que eu posso testar e reproduzir. O problema do ChatGPT é que tem gente perguntando para ele, pô, ChatGPT, me resolve isso, me faz tal coisa. E sem saber, na verdade, ele não tem a reputação nem a qualidade garantida, e se eu não entendo do assunto, eu entro pelo cano. Já se eu usar alguns sites desses mais bem estruturados, Wikipedia que seja, ou Papers with Codes, TensorFlow, eu vou ter essa garantia, né? Participar de competições e hackathons é muito importante, poder botar à prova aí o que você está fazendo, né? E, claro, depois tem também a questão de como solucionar a carreira científica, entra a questão de financiamento. Muitas dessas ferramentas são abertas, existem formas de financiamento por crowdfunding, vaquinha, Patreon, clubes hackers e por aí vai, que você colabora. E eu acho que a palavra mágica que eu queria deixar aqui é o colaborativo. Se você trabalha em grupo, você não vai nunca pegar a resposta única que vem daquele carinha chato chamado ChatGPT, né? Porque o ChatGPT a gente está discutindo muito a IA e a automação, afinal está em todo lugar, em todo tempo, mas cuidado, o ChatGPT é essa pedrinha aqui, está em todo lugar, em todo tempo, tem uma carinha de humano, mas não é humano e não é capaz de trazer boas respostas verificadas e validadas. Então, use a IA, use Colab, use Papers with Codes, Wikipedia, o que for, mas tome muito cuidado com ferramentas em que a linguagem é o único centro dela e que não tem como você se certificar de que aquilo que ela está fornecendo é importante. Mas o trabalho colaborativo eu acho que é o principal. Obrigado aí, desculpa se eu avancei uns Obrigado, minutinhos. Fernando. Foi ótimo. Agora é o Tiago. Opa, beleza. Vê se eu consigo compartilhar aqui. Segundinho. Então, obrigado, Dri, obrigado, Lavo, pelo convite. Estão vendo aqui minha tela? Sim. Maravilha. Então, pessoal, participei da organização do Hack Week há bastante tempo. Aí o Olavo me convidou aqui de novo para participar dessa mesa. É um prazer. O Fernando e o Rafael trouxeram já coisas muito interessantes agora sobre IA, né? Pontos de vista talvez até contraditórios aí um com o outro. E aí eu vou falar de outra coisa. Vou falar de outra coisa, não vou resolver nada. Eu vou falar, na verdade, de um outro contexto que tem a ver com tecnologia e o modo que a gente faz ciência, que é essa remotização, essa tendência agora dos grupos serem descentralizados, localizados em diferentes pontos. A gente aqui mesmo, né? A gente está discutindo, fazendo um debate científico, cada um em sua casa, em diferentes lugares, que até diferentes países. E eu vou trazer uma perspectiva um pouco pessoal. Eu não estudo isso profissionalmente. A minha trajetória, né, trabalhar como eu cheguei nesse mundo remoto, né? Eu comecei como um pesquisador de bancada nas minhas I6, trabalhando com camundongo, depois trabalhei bastante com zebrafish, depois trabalhei com
com microalga e biotecnologia, bactéria, voltei para zebrafish, voltei para bactéria, e aí no fim eu parei na bioinformática. Eu fui sempre indo, né, de organismos, vamos dizer, mais próximos dos seres humanos para organismos mais distantes. E agora meio que parece que eu fiz a volta, né? Porque agora com esse mundo de IA e tudo mais, e redes de conhecimento, o computador está cada vez um pouco mais humanizado. Mas, enfim, eu entrei no mestrado de bioinformática, era um mestrado presencial, que eu fazia fiz no laboratório do professor Helder Nakaya, aqui na Universidade de São Paulo. E aí, quando eu ia defender esse meu mestrado presencial mais de bioinformática, veio a pandemia. Então, eu fiz uma das primeiras defesas virtuais do mundo pandêmico em março de 2020. E comecei meu doutorado no mesmo ano, já virtualmente, de forma 100% remota, de uma forma que seria impensável 20 anos atrás. Isso não seria uma coisa razoável de ser feita, pelo menos não do jeito que foi, participando de conferências, participando de reuniões, interagindo, e até, diria, com mais oportunidades de execução científica na minha área, que é a área de ontologias computacionais, grafos de conhecimento, organização semântica de conhecimento biomédico, que é uma área que tem poucas pessoas trabalhando com isso no Brasil, então esse trabalho remoto trouxe algumas oportunidades, e outras oportunidades também. No meio desse período eu fiz um freelance na minha área para uma empresa de Seattle, um trabalho totalmente remoto, mais de pesquisa científica, que não teria possibilidade disso se não houvesse o Zoom, o Meet, o Slack, essas ferramentas que agora estão possibilitando essas coisas. E aí, com o fim da pandemia, quer dizer, pelo menos com o fim da emergência sanitária da pandemia, esses eventos remotos diminuíram, mas eles continuam presentes na vida de todos nós. A gente está aqui como prova empírica, mas a gente tem grupos de estudo, reuniões, conferências, hackathons, tudo isso acontecendo nesse ambiente virtual e trazendo com isso toda uma gama nova de oportunidades e de questões. No Hack Week, eu, junto com o Kleber Neves, apresentei algumas vezes essa palestra, uma palestra sobre trabalho remoto, que a gente estudou algumas das ferramentas, algumas das organizações, e meio que sintetizou alguns aspectos, né? Hoje a gente tem outras organizações que já eram totalmente remotas antes da pandemia, o GitLab, a Fundação Wikimedia, que o Fernando mencionou aí. Eu sou um editor árvore da Wikipédia, então foi sempre uma alegria ouvir esses apoios à instituição. E oportunidades de freelance, plataformas de editar. Então, existem oportunidades de trabalho. E dentro da ciência também está começando cada vez mais. Na época da pandemia começou a sair os artigos sobre pós-docs remotos, trabalhos remotos. A gente viu oportunidades surgirem de pesquisa remota. E hoje eu continuo fazendo meu doutorado de forma remota, no laboratório que tem reuniões híbridas e tudo mais. Então eu venho trazer um pouco da minha perspectiva individual mesmo, de quem está pensando e vivendo isso, e trazer algumas questões para a gente debater e pensar, né? Se vocês quiserem ver esse negócio de trabalho remoto, está no site do No Budget Science. Então tem aí algumas coisas que a gente sintetizou uns anos atrás, são coisas que ainda valem em algum grau. E aí eu estava para essa fala, eu fui dar uma procurada sobre o que tem aí, né, de pesquisa nessa área, de pesquisa sobre essa virtualização da academia. Então, tem vários artigos trazendo opiniões organizadas sobre recomendações para normalizar esses estágios virtuais, dicas para pós-docs remotos, pessoal já estudando a fatiga do Zoom, o fenômeno que faz a gente ficar fatigado por ficar tanto tempo no Zoom, como são as incertezas de trabalho de doutorado remoto. Então, já existe um corpo de conhecimento sendo construído, sendo trabalhado sobre essa questão da virtualização dessas atividades científicas. Isso, claro, entra no mesmo espaço dessa coisa toda do chat GPT, dessas coisas que estão de inteligência artificial, de interações com entidades aí sobre-humanas ou não humanas nesse contexto, né? E aí, no meio de tudo isso, a gente tem esse florescimento institucionalizado de várias coisas. Então, já existe, por exemplo, doutorados à distância, que estão sendo feitos de forma institucionalizada. Tem vários de forma não institucionalizada. A gente tem organizações, por exemplo, no meu programa de pós-graduação, já tem uma instrução para defesa por videoconferência. Cara, a gente normalizou isso, mas isso é uma coisa muito diferente da forma de como se vinha fazendo ciência nos últimos, 400, 300 anos.
Então, é uma coisa que vale a pena pensar e discutir, e faz parte desse grande corpo de mudanças transformativas que a tecnologia está trazendo. Então, eu vou trazer alguns questionamentos. Eu não vou trazer muito dado, muita informação, isso aí o Rafael e o Fernando já trouxeram com bastante propriedade. Então, uma coisa que eu trouxe, um pensamento para a gente pensar aqui, talvez na Hack Week, é como que fica essa divisão do trabalho acadêmico, né? A gente tem hoje o cientista tradicionalmente fazendo tudo, né? Você faz a teoria, o projeto, o experimento, a análise, a discussão, a redação, a publicação, é tudo dentro de um indivíduo só. E agora a gente já tem uma divisão maior disso, né? A gente tem tecnologias de compartilhamento de dados, de videoconferência, a internet é onipresente, em todo lugar tem internet. E aí já começa a existir, em algum grau, uma divisão. Eu trabalho com bioinformática, no meu laboratório que eu faço doutorado, a gente reanalisa muito dado público, a gente trabalha muito com colaboradores, a grande maioria dos pesquisadores lá nunca pegou numa pipeta, ou pelo menos não dentro do projeto de pesquisa atual, para fazer um experimento. Então começa a ter uma divisão desse bloco. Então tem pessoas que agora fazem mais geração de dados, outras pessoas que estão dedicadas só à análise, a algum grau. E isso é uma coisa que vem sendo trazido por essas tecnologias. Então, como que essa divisão ocorre hoje é uma pergunta, né? Os sistemas de fomento abarcam essas diferenças? Existem... Se eu for pegar pedir uma grant, uma bolsa só para analisar dado, ou só para gerar dado, isso é suportado pelos sistemas? Os dados aí são gerados para outras pessoas analisarem, ou a gente ainda está nesse ciclo de que eu gero para mim e analiso o que eu gero? E aí uma pergunta que vem também é onde que a IA entra nessa história? A gente tem várias etapas que a gente consegue fazer de forma virtual e que às vezes você faz com colaboradores e tudo mais. E será que algumas dessas, todas essas, serão substituídas por agentes computacionais que têm um LLM, mas que também trabalham em cima de bases de dados, que façam análise? O que vai ser dentro do escopo do cientista, né? Com essas ferramentas que o Rafael trouxe e esse questionamento, será que se os cientistas começarem cada vez a ficar mais rasos em suas leituras e a IA mais profunda, será que eu vou querer colaborar com um cientista raso ou com uma IA profunda? Enfim, eu acho que com essas divisões que a tecnologia remota permite, também criam espaços e fragilidades da nossa profissão que são interessantes de discutir e pensar. Não tenho nenhuma solução, eu tenho só pedaços de problemas, né? E aí, uma outra coisa, um outro contexto são... Eu vou trazer esses fragmentos de problemas só como ideias para ver se alguém quer pegar alguma coisa, discutir, se suscita no pessoal da Hack Week alguma ideia que puxa mais assim para querer fazer um projeto, né? E outra coisa que eu acho que é um tema interessante a gente refletir são os congressos virtuais e híbridos. Agora a gente tem essas tecnologias físicas, aquela corujinha de reunião, a gente tem salas sendo organizadas para esse tipo de coisa. E a gente pode começar a olhar isso, olhar como que é vamos dizer, esse desenvolvimento relacionado a isso. Nas sociedades brasileiras, os congressos oficiais, eles são híbridos, eles são presenciais, eles são virtuais, né? Existem diferenças de preço, existem diferenças de diversidade na participação desses congressos virtuais, desses congressos que são de outras formas não tradicionais. E aí a gente pode pensar também numa outra esfera, assim, em volta disso, em volta desse ambiente. Será que uma participação em um evento de forma virtual, de forma híbrida, tem o mesmo peso no currículo do que uma participação física? Como as agências avaliam diferente quando uma pessoa vai até a Europa fazer um doutorado, ou então se a pessoa fizesse um doutorado de Araçariguama, mais de uma universidade europeia de forma remota, ou participar de um congresso, de um evento, de uma reunião, né? Acho que essa coisa do peso no currículo é um tema que pode ser interessante de ser olhado, né? Será que deveria ser diferente? Porque congressos, né, essas reuniões têm vários fatores extracurriculares, são encontros, são trocas, são formações de laços ali que você não tem virtualmente. Mas será que vamos dizer, esses detalhes, que são detalhes importantes de eventos
acadêmicos, científicos presenciais, será que eles justificam os gastos públicos, os gastos ambientais com viagem? E aí, da parte de pesquisa, quanto que é gasto com viagem a congresso híbrido? Eu acabei de voltar de um congresso no Canadá, que era um congresso híbrido. E, de alguma forma, eu tenho que justificar o meu gasto da FAPESP com essa participação presencial num evento híbrido. Acho que essas coisas trazem problemas novos, que são problemas que advêm dessa vantagem de a gente ter a tecnologia por aí, né? Que é uma coisa muito bacana. E que tem várias formas de analisar isso. Dá para fazer raspagem das páginas das sociedades, dos congressos, tentar organizar esses dados, ou então simplesmente fazer reflexões organizadas sobre tudo isso. Eu acho que já teria um valor, se não um valor científico, um valor para a ciência, de alguma forma. Outra coisa que também é interessante são as reuniões regulares. Isso é uma coisa que eu me pego dentro do laboratório que eu faço doutorado. A gente tem reuniões semanais híbridas. E eu vejo que eu não presto tanta atenção nessas reuniões quanto prestava quando elas eram presenciais. Tem várias coisas que chamam a nossa atenção quando a gente está num computador. Até eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está ouvindo aqui pensar. Quem aqui está só com essa aba aberta, sabe? Quem aqui está só com essa aba aberta no computador? Duvido que tenha uma pessoa que está só com essa aba aberta no computador. Então, e essas coisas vão influenciar, né? O quão comum é alguém participar de uma... E uma coisa é uma reunião dessa, que é uma reunião, vamos dizer, um pouco mais aberta, mas a gente tem essas reuniões oficiais que fazem parte, pelo menos, da teoria de como se faz um doutorado, a reunião de laboratório, as reuniões de seminário. Mas quantas pessoas agora estão participando no modo podcast? Estão só ouvindo a reunião e não estão realmente ali engajando? E, principalmente, quanto que isso está afetando a qualidade do feedback, do retorno da pessoa que está ali, né? Você tem cientistas que não estão ali prestando tanta atenção, e aí, daqui a pouco, a pessoa está recebendo mais feedback do ChatGPT do que do orientador. E isso são coisas que suscitam perguntas, né? Uma pergunta específica que surgiu à minha cabeça, que é uma pergunta mais prática, seria abordável, é como que isso afeta a coesão de certos grupos. Então, você tem esses agentes, essas pessoas em diferentes locais, fazendo pesquisa, interagindo virtualmente. Será que isso, de alguma forma, afeta a coesão da linha de pesquisa? Ou então fomenta uma diversidade maior de projetos? Será que grupos que tenham atividades remotas trabalham em projetos mais diversos? Será que grupos que trabalham de forma rigorosamente presencial mantêm uma coesão maior? Acho que tudo isso são perguntas que a gente pode ir levantando quando a gente bota essa questão do trabalho remoto num tópico. E aí vem uma ideia mirabolante aqui, que poderia ser um projeto interessante, que seria uma escala de virtualização de grupos de pesquisa. Então, o quão virtual... Porque você quer medir coisas como a diversidade. Será que a diversidade está relacionada com o grau de virtualização? Seria legal ter uma escalinha de saber o quanto que o grupo do Fernando, o grupo do Rafael, o grupo do Olavo, o quanto que esses grupos são virtuais e o quanto que eles são presenciais. Será que tem uma sede física que as pessoas se reúnem? Qual que é o modelo das reuniões? Os alunos são remotos, os alunos vão 3 vezes por semana no laboratório, tem alunos no Egito, tem um aluno na Índia, ou será que os alunos estão todos na mesma cidade ali, no mesmo ambiente? Então, acho que tudo isso poderia ser, de alguma forma, catalogado e colocado numa escala, para você avaliar e fazer uma busca aí semi-quantitativa da remotização de um departamento, de uma universidade, de uma área da ciência. Então, acho que poderia ter certos benefícios de ter uma escala como essa. E aí um outro tema, já é um outro, como eu falei, são só fragmentos de temas para trazer, né? São ideias que alguma coisa pode puxar aí. E uma coisa que eu penso é na institucionalização dessas medidas, dessas organizações, né? E isso vale para IA em vários graus, o quanto que IA vai ser aceito numa tese de doutorado, num relatório FAPESP e tudo mais, mas isso também vale para as tecnologias remotas. Então, será que as instituições, as agências de fomento, universidades, veem essas tecnologias como uma ameaça, um problema, uma oportunidade? Será que tratam como uma realidade? Porque é uma realidade. Hoje as pessoas fazem reuniões remotas, fazem trabalhos remotos. Hoje
você tem programas interunidades em várias universidades que eu não tenho como ir lá e bater na porta da secretaria para saber as coisas. E o quanto que as universidades tratam isso como algo real, quanto que isso está lá já previsto dentro de um regulamento do programa sobre a possibilidade de um aluno fazer um doutorado virtual, um mestrado virtual, disciplinas de forma virtual e contar crédito para a universidade, o quanto que isso inclui ou não. Enfim, são esses problemas no geral. Eu já passei 1 minuto, então eu vou encerrar aqui. Mas é isso, são esses fragmentos. Eu espero que traga pelo menos algumas ideias aí para o pessoal da Hack Week e alguns outros elementos diferentes para essa discussão. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Para quem chegou depois, só alguns pequenos lembretes. Nossa palestra que foi na terça-feira, ela está no nosso YouTube, foi sobre pós-graduação em formação científica. A próxima palestra vai ser no dia 3/8, vai ser sobre trajetórias acadêmicas e extra-acadêmicas. E no dia 10/8 a gente vai ter a definição dos temas de trabalho, então estejam conosco novamente nesses dias. As perguntas vocês podem fazer no chat ou levantar a mão. Eu vou tentar controlar a ordem, mas eu não, né, dependendo da quantidade de gente, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar botar na ordem certinha. A gente já tem 2 perguntas, né? Uma do Pedro Tan. Você quer falar no microfone ou você quer que tá lá no chat? Você quer que eu leia? Ah, tá. Ele falou que não. Pessoal. Que foi lá? Você vai ler? Não, acho que ele está em trânsito aí e tal, então acho que tem que ler, Ah, tem que ler a tá. pergunta. Aí ele escreveu: sobre a remotização, acho que tem muito valor no ambiente do laboratório e aprendizado difuso, não formal entre os membros. O quanto disso se perde estando somente à distância? Acho que precisa se construir uma cultura bem forte de espaços virtuais de discussão, fóruns, para tentar compensar. Talvez mais diretamente para mim, eu concordo. Existem desafios de você criar esses laços, essas outras coisas tácitas de quando você está no ambiente remoto, que não é necessariamente fácil. A gente tentou na pandemia fazer festa virtual, sei lá, arrumar outras coisas de ambiente de discussão, ambiente de programação, de pair programming, né? De você faz a programação pareada virtualmente. Tem várias coisas da cultura de espaços virtuais, mas eu acho que a cultura dos espaços físicos de apoio é bem importante dentro desse contexto. Eu acho que a gente tem uma necessidade que não vai além do... A gente tem, sei lá, coisas que a evolução trouxe para o ser humano que a gente não consegue cheirar um computador, a gente, sei lá, tem várias coisas que eu acho que estar presente com outra pessoa ajuda. Então, eu pessoalmente acredito na importância de ter pontos de apoio, você ter algum contato com a universidade local, se você fazer um doutorado, uma coisa remota, você ter alguma forma de contato físico com pesquisadores para pelo menos ter um pouco desse conhecimento tácito, e eu acho isso importante de várias formas. Eu pensei isso também no contexto do ChatGPT, porque, cara, quando eu era do laboratório, comecei e não sabia nada, eu perguntava tudo para o pessoal que estava do meu lado, e isso me fez grandes amigos, cara, porque esse tipo de coisa é importante. E eu fico pensando também, talvez para transformar aqui a pergunta para o Fernando e para o Rafael, o quanto que essas IAs não podem roubar essa oportunidade de interagir com colegas de laboratório, de outras pessoas, e formar esses laços através da ignorância mesmo, de você precisar de uma pessoa te ajudar, e não uma IA. Assim. Eu concordo, né, que realmente a gente, com a pandemia, com o afastamento, tem coisas que não tem como você substituir o presencial, né? Eu tenho tido uma grande dificuldade de trazer de volta para o presencial depois da pandemia. Os meus alunos, a maioria acabou, inclusive, saindo de república, desalugando, voltando para as suas cidades de origem. E isso complica muito, porque você ainda tem menos contato. E eu acho assim, agora que a gente voltou a ter uma vida um pouquinho mais normal,
cada vez que eu vou na universidade, porque eu estou trabalhando muito mais agora, eu estou em casa, né? Eu tenho essa questão, inclusive, a gente tem uma demanda agora muito maior, né? De eventos, de palestras, seminários, porque é tudo virtual, estamos aqui, né? E isso demanda mais, assim, você tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo e tal, e no final você acaba meio que centralizando, né, no seu ponto de referência entre a minha sala e a minha casa, e eu participo menos, talvez, da vida do dia a dia que eu tinha antes da pandemia. E isso eu acho ruim. A gente tem uma sala de convivência na USP, que é a sala do cafezinho e tal. Gente, eu resolvo ali problemas assim, em meia hora eu resolvo a minha vida científica, burocrática, tudo, porque eu estou junto com as pessoas. Inclusive, a gente chama a sala de conivência, não de convivência, porque é ali que a gente faz os acertos, né? E eu acho que essa coisa do contato ela é essencial. Nos congressos, a coisa que mais rende normalmente é o coffee break, que é quando você junta com as pessoas e realmente você conversa, porque a apresentação do artigo é mais ou menos como a gente está aqui, né? Você, tá gravado, tá isso, tá aquilo, você viu. Depois eu leio o paper do cara com calma e tal, mas a hora do cafezinho é a hora que acontece. Então, eu realmente eu tenho que concordar que assim, o problema da remotização excessiva é realmente algo que a gente tem que saber como lidar, né? Eu acho que até a ideia de fazer uma estatística, eu mesmo ia me assustar com os meus dados, porque eu vejo muito pouco meus alunos atualmente, muito menos do que eu gostaria, né? E eu acho que algumas coisas assim teriam sido resolvidas muito melhor se a gente estivesse ainda no mesmo esquema anterior, né? E algumas coisas a gente perdeu realmente, assim, experimentos físicos reais reduziram muito, colocando no lugar o simulado. Só que a gente sabe que o mundo simulado não é igual ao real, né? Que o chat GPT não é a mesma coisa que bater um papo com um colega, né? O chat GPT você manipula ele direto, né? Porque o contexto que ele pega é da sua conversa. Então, você diz que não gosta, ele também não gosta. Você diz que ele está errado, ele concorda que ele está errado, mesmo quando ele está certo. Isso é problema, né? Eu acho que quando você tem um pesquisador nessa frente, você discorda dele aí, que é legal. É isso. Rafael, queria comentar uma coisa? Sim, sim. Não, é mais ou menos nessa linha dos colegas mesmo. Na UFPR, a gente também sentiu muito essa coisa de campus esvaziado, né? Mesmo no final de 2022, que já estava bem seguro, mesmo máscaras já não estavam obrigatórias, né? E imagino que alguns colegas aqui também devem ter sentido um esvaziamento da pós também, né? Menos pessoas tentando, né? Claro que tinha todo um contexto político também associado, né? Mas eu gosto muito da sua proposta, Thiago. Eu acho que eu não sei, eu não vou na linha de que se a gente voltasse ao modelo anterior era necessariamente o melhor, sabe? Eu acho que talvez alguma coisa, que, como você falou, das tarefas, possa ser um caminho interessante. Acho que tem tarefas que dá para fazer virtual. Porque eu penso assim, igual eu estou numa briga lá no NCT, que eu faço parte, porque eles querem que os bolsistas de pós-doc estejam lá presencialmente. E eu sei que é importante para uma série de razões, mas é aquilo, ainda mais que é em Salvador, a sede, nem todo mundo quer ir, pode ir. Então, até o conjunto de candidatos que você consegue atrair é muito menor. Então, se a gente minimamente conseguir, e eu estava sugerindo, não faça o seguinte, deixe que as pessoas não precisem morar em Salvador, talvez elas possam ter que ir presencialmente quando tiver uma prestação de contas ou alguma coisa específica mais trabalhosa, mas 90% do trabalho pode ser feito à distância e vocês vão ter candidatos melhores. Eu penso que algo assim é também talvez um caminho para se pensar mais ou menos como o Thiago organizou. Só isso. Se eu puder adicionar aqui, só porque eu estou com o microfone ligado aqui,
Mas, assim, eu sou alguém que me adaptou muito bem com o trabalho remoto, acho que meu grupo também, assim, e tal, mas eu acho difícil eu começar, né, na verdade, né, quer dizer, porque quem já estava trabalhando comigo ali e tal, entrou a pandemia, pum, a gente caiu correndo ali, foi indo, e foi super de boa, assim, e tal. Agora, absorver um aluno novo é sumamente difícil, assim, e tal, e aí você chega num paradoxo que é, tipo assim, cara, as pessoas estão muito mais tranquilas trabalhando online, elas não precisam pegar 2 horas de ônibus para ir para voltar, elas podem morar onde elas quiserem, etc e tal, tem gente trabalhando da Alemanha, de Pelotas, de não sei aonde, mas, assim, quem entra no grupo agora entra por onde, assim, tá? Porque você entra perdido, né? E eu não sei, isso eu não sei resolver, assim, tal. Quer dizer, como é que você, tipo assim, para todo mundo que está estabelecido é melhor trabalhar remoto, mas para quem está entrando não está, então em algum momento eu não sei se vou ter que matar e começar de novo do presencial, ou se eu desisto de aceitar gente, mas é complexo. Próxima Beleza. pergunta. Próxima pergunta é do Rafael Anunciação Oliveira, está no chat. Não sei se ele quer ler ou quer falar, ou se eu leio para ele. Rafael? Tá, ele também está sem microfone, então eu vou ler. Oi, pessoal, boa tarde. Parabenizo pela realização do encontro. Mesmo em meio aos desafios e inconsistências no curso de desenvolvimento das ferramentas de AI, como podemos pensar em encontrar um meio termo para melhorar a precisão, tornar mais acessível, reduzir os custos e aperfeiçoar a eficiência das pesquisas científicas? Eu posso começar aqui? Bom, quanto a IA, eu fiz meu doutorado no século passado, já estou entregando a idade, né? E meu doutorado foi em sistemas híbridos neurosimbólicos, que era aprendizado de máquina, machine learning, integrado com conhecimento representado por regras, por dados mais, vamos dizer assim, inteligíveis para o ser humano. E até hoje a gente não alcançou isso. Então, do ponto de vista da IA, acho que a IA, enquanto ela não chegar num nível de integração, de conhecimento estruturado, tipo Wikipedia, e conhecimento aprendido, tipo redes neurais, machine learning, deep learning. Enquanto isso não estiver encaixado, é um problema horrível. E é o que está acontecendo. A gente tem o ChatGPT, o Bard, que são muito mais linguagem e aprendizado de texto, de geração de texto, do que conhecimento estruturado. Eles colocam lá para dentro, mas ele faz um saco de gato, né? Ele joga e a gente chama até de... Você faz uma compactação com perda. Você tenta pegar 1 bilhão de texto, colocar tudo junto, e estatisticamente você responde tentando pegar o mais provável ali. Isso é uma coisa meio absurda. Não é estruturado de verdade, não tem as fontes, não tem atualização, não tem um monte de coisa. Então a IA tem que mudar. Ela tem que ter explicitação, você tem que ter a capacidade de explicar a sua resposta. E a IA, hoje em dia, ela não explica. E no ChatGPT, você pergunta de onde você tirou, ele dá aquela afirmação, né, de eu sou Deus, Não, eu aprendi com milhões de textos, eu sou super culto, eu sou o melhor. Ah, mas me dá uma referência. Aí ele inventa a referência porque não tem mais como associar a origem da informação que ele aprendeu com o que ele respondeu. É impossível, não tem mais essa ligação, não existe. E aí, claro, o Bing tentou fazer isso, mas foi assim, de novo, né? Eu acho que eu nunca mais vou conseguir um contrato com a Microsoft, porque eu falo mal das ferramentas, porque a Microsoft é quem está por trás da OpenAI, pagou bilhões por ele e integrou no Bing de uma maneira horrível. Né? Tá horrível. Então, Bing e ChatGPT são nulos. E o Bard da Google, ele está melhor integrado com a ferramenta Google, por isso que ele é mais atualizado, mas ele ainda também erra muito e de vez em quando se perde. Então, acho que assim, o primeiro passo é esse, é resolver, continuar pesquisando a IA, e aí que eu acho que eu sou mais coerente, porque eu bato para dizer que tem muito para fazer. Né? Então, o pessoal diz que eu sou um hater do ChatGPT, eu sou, mas eu acho que é porque eu quero continuar fazendo a minha pesquisa que começou no século passado e até hoje continua presente. Né? Que bom, é tão bom quando a gente consegue isso, né? Emprego garantido. Então, essa é a ideia. Eu acho que a gente tem que melhorar e, do ponto de vista do que é o tornar mais acessível, ajudar na pesquisa,
eu acho que aí tem um papel que é o papel da difusão científica, né? Que é fazer o que a gente está fazendo aqui, numa reunião, você chegar e alguém botar essa posição. Vai ter gente que vai defender o ChatGPT, que bom que defenda. Eu uso ele para a parte de tradução e reescrita de um texto de uma forma nova, mas revisando. O conteúdo é meu, a escrita é dele, porque ele escreve bem para caramba. Tá? Mas eu não uso nunca o conteúdo dele do jeito que ele me entrega. Eu tenho que conhecer, entender e revisar. Tá? E eu acho que esse papo que a gente está fazendo aqui, que é difusão científica, que é tornar público o conhecimento, é difundir conhecimento, é isso que é muito importante, né? Porque é assim que as pessoas vão saber quando usar e quando não usar, quando vai ser bom para a minha pesquisa, quando não vai ser bom, né? E eu acho que a gente tem um papel essencial nisso, e talvez hoje em dia, né, todas as ferramentas de YouTube, Facebook, até TikTok acadêmico, né, são essenciais, porque é assim que a gente atinge uma massa maior e explica para o pessoal, assim, poxa, um aluno que está começando, esses dias veio um aluno meu e ele disse que ele me agradeceu, mas assim, quase em lágrimas, tá? Porque eu dei uma aula e disse para ele que a profissão de programador não vai deixar de existir, porque tem gente que está usando só o ChatGPT para programar. E os pais dele estavam insistindo para ele abandonar o curso, Engenharia de Computação. Gente, você sabe o que é abandonar um curso? Engenharia de Computação da USP é emprego e salário garantido pelo resto da vida, porque tem um label, tem uma qualidade, tem uma reputação, e se ele aproveitar, óbvio, se ele aproveitar bem o curso, ele tem emprego garantido. E os pais estavam dizendo que, claro, você vai lá na TV e bombardeia, né? Não vamos precisar mais de programador, porque programar é coisa que o computador com a IA faz. Não faz. Eu já testei, ele erra feio, ele gera programas com falhas de segurança, com falhas, programas mal atualizados em termos de técnicas, e ele aprende com os humanos. Então, alguém alguma vez programou antes aquilo. Então, eu acho que a gente tem que explicar isso. E o aluno, gente, você precisa ver a emoção, a carga emocional do cara quando ele diz assim, professor, você está salvando, sabe, tipo, salvando a vida dele, acadêmica, porque havia uma pressão para ele abandonar aquilo, porque aquilo não tinha futuro, né? Eu acho que é o nosso papel, eu acho que assim, uma reunião dessas, elas têm um valor inestimável, e por isso que eu sempre estou presente tentando mostrar. Posso estar errado? Posso, um pouco, não muito, mas eu acho que o debate, a discussão, ela é super salutar, e eu acho que é isso que faz a gente avançar, né? E reduzir os custos, porque afinal a gente conseguiu fazer um encontro aqui com um custo praticamente zero. Só rapidinho, uma coisa que eu tenho visto, uma discussão que talvez seja interessante, é isso, é menos da questão, assim, também, do ChatGPT, do Bard e afins, mas é a questão de quem faz, né? São empresas norte-americanas, visões de mundo muito específicas, o treinamento, né? E tem modelos abertos e tem modelos menores, mas que serviriam muito bem para você treinar com seus próprios dados. Então, eu tenho uma impressão que um caminho interessante para esse uso mais científico, então, essas plataformas, por exemplo, que eu mostrei, são basicamente pessoas que pegaram o GPT ou algum desses modelos, treinaram elas em cima de bases acadêmicas ou para buscar coisas acadêmicas, né? Tipo, busque o que está embaixo de abstract, busque o que está embaixo de referências bibliográficas, Então, me parece que um caminho interessante, importante a gente estar batendo é de criarmos essas ferramentas para os nossos usos, né? Então, por exemplo, ferramentas que lidam eventualmente melhor com português, que indexam as nossas bases. Então, por exemplo, pelo que eu vi, a maioria delas funciona em cima do Semantic Scholar, que é um Google Scholar um pouco menos abrangente. Então, pega alguma coisa Cielo, alguma coisa da nossa produção. Mas me parece que é um desafio para ter, né? Em complemento aí as coisas que o Fernando falou, que eu concordo, eu acho que um caminho também digamos, disputar essa narrativa, disputar essa questão de como usar essas ferramentas, e não só importar e usar elas prontas, né? Uhum. Tiago, você vai querer falar alguma coisa?
Não. Acho que dá para seguir. Então, outra pergunta do Pedro Tam, né? Uma das vantagens de modelos de linguagem é diminuir o custo de entrada para começar a interagir com ferramentas. Não é necessário conhecer um código específico, como linguagens de programação, fora os macetes de prompt para LLMs. Mas como qualquer ferramenta usada no meio científico, IA precisa ser usada de modo crítico, entendendo suas limitações, uso impróprio, etc. Como treinar as pessoas para isso se tornar todos entendedores de ciência, de computação e machine learning em profundidade? O quanto dessa base é necessária para ter um entendimento crítico? E aí? Quer colocar primeiro dessa vez, Fernando? É porque eu acho que essa é uma questão interessante, Fernando, porque você literalmente domina a técnica, né? Você literalmente domina como criar um sistema desses. E boa parte das pessoas que fazem pesquisa, às vezes até pesquisas avançadas, não necessariamente tem esse domínio, né? Ou provavelmente não tem no começo. Então, essas ferramentas parecem como atalhos, vão aparecer, né? Como atalhos, vão aparecer como possibilidade de você fazer coisas mais avançadas que você conseguiria, digamos assim, aprendendo parte por parte. Aqui eu vou aprender aqui primeiro Python, depois vou aprender aqui tal coisa, vou aprender a fazer isso. E me parece que, assim, não que essa coisa, igual você falou, muito televisiva, vão acabar os programadores, mas eu acho que vai virar uma coisa ainda mais complexa de que vão ter, obviamente, os programadores e vão ter pessoas com conhecimentos bem básicos que vão utilizar essas IAs, aí sim, tipo ChatGPT da vida, tipo, me dê esse código, e igual você falou, com seus erros e afins. Então, eu acho que é uma questão importante. A minha entrada é justamente essa, de alguém que não domina em nível avançado nenhuma dessas técnicas, sei ali meu Rzinho básico para as minhas questões mais básicas, para fazer uma coisa de leitura, para fazer uma coisa de baixar, limpar banco de dados, alguma coisa de visualização, mas bem longe de um sistema desses, né? E me parece que, não sei, eu não sei se os colegas concordam, mas me parece que é inevitável. Assim, é como quando surgiu o Google, os professores dizerem, não pesquise no Google, vá na biblioteca que você vai conseguir coisas muito melhores. Me parece que em pouco tempo vão ter tantos ChatGPTs da vida, né? Saiu o Claude agora recente, por exemplo, que não vai ter como eles não estarem utilizando isso no dia a dia. E aí a questão é muito interessante, que é isso, de como fazer esse uso crítico, de como fazer esse uso justamente apontando esses limites que o Fernando está falando. Olha, ele inventa, ele alucina, ele não tem uma base atualizada, o código pode funcionar, mas pode ter outros erros que você não está pensando. Então, eu creio que dá para usar, mas, assim, é uma discussão até que a gente tem métodos mais para a área de humanas, né, que é aquele trust but verify, né? Acredite, mas verifique, né? Porque nas áreas mais duras, igual de alguns dos colegas aqui, não tem como sequer você avançar se isso não for verificável de partida, né? Mas alguns dados de ciências humanas são um pouquinho mais complicado, né? Então, me parece que vai ser alguma coisa disso. É uma IA feita para uma empresa que, pelo menos, o objetivo dela é avançar, é vender, é avançar o conhecimento científico. Minimamente mais confiável. Vamos ver, vamos testar. Então, para mim, nesse momento, seria algo assim. É inevitável que isso aconteça e temos que ir criticamente utilizando essas ferramentas e vendo para o que elas servem, para o que elas não servem. Inclusive, várias pessoas levantaram a mão agora, o debate esquentou. Fernando, você quer falar alguma coisa? Bem rapidinho, eu acho que essa questão de que ela vai estar presente, vai sim, mas eu acho que falta uma regulamentação melhor, é que nem remédio. Atualmente o ChatGPT vem com uma tela, né, que ele pode alucinar, pode mentir, pode ser preconceituoso, pode estar desatualizado, blá, blá, blá. Devia ter uma bula dizendo assim, olha, não use, é tarja vermelha, é tarja preta.
E a minha preocupação é principalmente com criança. Criança não deveria usar ele, tá? Porque é muito perigoso. Ela não tem o senso crítico nem o conhecimento para avaliar o conhecimento. Então, eu acho que é uma questão de bula. E para nós, cientistas, é isso, é fazer o que nós estamos fazendo, é discutir, dizer assim, olha, se você não entende do que ele respondeu, desconfie, porque tem chance de estar errado e você não perceber, né? E eu acho que aí é uma questão de formação de ciências. Você tem que formar questionadores, formar pessoas que buscam em múltiplas fontes, formar pessoas que questionam, né, que não vão acreditar na resposta que obtiveram. Então, é uma espécie de receituário, assim, use dessa forma. Mas ela tem o perigo da educação. Eu dei uma palestra numa escola em que todos os alunos já usavam o chat GPT e a professora nem tinha um login, não sabia como usar. Isso, para mim, é o sinal de uma catástrofe. Tiago, vai acrescentar alguma coisa? Vou fazer um comentário aqui, que é interessante isso, essa questão de o quanto que as pessoas precisam entender a tecnologia para usá-la de forma saudável. Hoje a gente tem redes sociais aí também que, para mim, estão super subregulamentadas, e várias outras coisas que estão afetando essa... E uma coisa que eu falo sempre, cara, se as pessoas estivessem mais felizes, estava tudo bem. Mas a galera não está mais feliz, assim. Então tem vários elementos dessas coisas que trazem impactos na saúde mental, na completude da vivência humana, assim. Está perdendo várias dimensões aí da vida que estão faltando em algum aspecto. Então eu penso, talvez nem todo mundo precisava ser um engenheiro da computação que tem esse conhecimento profundo, mas a gente tem que ainda entender. Eu concordo muito com o Fernando, essa coisa da bula, da regulamentação, né? Talvez a gente precise ter talvez não a pausa de IA que o Elon Musk pediu, mas um movimento profundo que está sendo feito de pensar em legislação, pensar em organização, pensar quem deveria estar usando, como deveria estar usando, e a gente pode pensar isso não só para IA, mas para as tecnologias que estão surgindo rapidamente. Hoje em dia está todo mundo viciado em celular, todo mundo, a avó, o pai, o filho, e aí está todo mundo ali. Sei lá, eu acho que isso daqui a uns anos vão olhar para trás e vão achar um grande absurdo essa forma que as coisas estão sendo colocadas. Mas acho que mais do que como treinar as pessoas, é como fazer isso rápido. É quem fazer isso rápido e como fazer isso sem ferir direitos fundamentais das pessoas. Então, é uma questão que requer um debate amplo, e por isso que eu acho que a solução é criar espaços de debate como esse aqui. E por isso vou parar de falar para mais pessoas contribuírem para o debate. Tem duas mãos levantadas ali, né? O Thiago e o Juliano. Mas antes disso, tinha uma pergunta do Júlio César, se ele quiser Oi, fazer. estou aqui. Fale. Acho que o Fernando falou um pouco sobre o que eu perguntei, se ele achava alguma utilidade além da procura, né? Ele falou um pouco que usa para correção, que é exatamente o que eu falei que eu usava também, né? E aí eu queria fazer outra pergunta mais para uma coisa que acho que foi só mencionada, que é sobre plágio e sobre isso. E vocês falando sobre professores e tal, eu tenho visto assim alguns relatos que, sei lá, o professor jogou no ChatGPT. Você escreveu esse texto? E aí o ChatGPT falou que sim, só que não tinha sido escrito lá. E aí o professor deu 0 no trabalho do aluno, sabe? E nesse tipo de confiança também, sabe? A parada não tem 0 confiança e aí, por não entenderem a tecnologia, como que ela funciona, também acaba prejudicando quem não está nem usando, né, a coisa. Perguntar para o ChatGPT se isso foi criado por ele ou se é plágio é uma besteira completa. Tá? Não faz sentido. Só que vai ter gente, como eu disse, né? Imagina uma turma de alunos em que o professor nem sabe o que é ChatGPT, na hora que ele entrar, ele vai perguntar para o ChatGPT, foi você que criou isso aqui? Ele pode dizer que sim, pode dizer que não. Já foi provado que ele não tem. Não há um detector adequado de ChatGPT atualmente, tá? Porque ele é uma tecnologia GPT, Generative Pre-trained Transform. Então, ele transforma, ele gera e ele usa textos de base, mas que não saem igual. Então, ele gera coisas novas. Então, não tem como detectar copy-paste. A USP usa o Turnitin, que é um software para detecção de plágio. A gente é obrigado a rodar esse software em todas as teses de dissertação. Não serve para mais nada hoje em dia, porque ele detecta trechos iguais copiados.
ChatGPT não gera trechos iguais e copiados, e ninguém tem a capacidade de diferenciar se é humano ou não, porque ele foi treinado para copiar o jeito que o humano escreve. Então, só tem um jeito, educação, 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 né? As pessoas entenderem isso, para não fazerem besteira e não darem zero, ou acharem que não é plágio e é. Bom. Só bem rapidinho, que outra vez eu até falei muito, para uma outra palestra que eu dei, uma coisa interessante que a gente procurou, não achou, talvez tenha, mas não achamos. Não achamos nada do MEC, nada da CAPES, nada do CNPq falando qualquer coisa sobre isso. Então, está na mídia, mas de alguma maneira não está pautada pelas nossas agências de regulação. Então, é justamente isso que você estava falando, né, Fernando? Tipo, os alunos estão usando, o professor nem sabe o que é. Ou o professor está usando e está usando errado, como se ele fosse, por exemplo, uma ferramenta de detecção. Me parece algo que daria para, por exemplo, um MEC minimamente fazer uma cartilha, né? Os professores, ele é isso, ele gera texto assim, ele não pode ser usado assim, e enfim, me parece que é uma coisa importante aí também. Beleza. Pode seguir. Próxima pergunta é do Thiago Correia. Opa, olá, boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Ok. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, mais um ótimo debate aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a apresentação do professor Osório, que uma coisa que talvez tenha que ser entendida como um ponto de atenção, e como eu tenho pouco tempo de academia, eu venho do mercado mesmo, não estou dentro de universidade, eu gostaria de entender como é que a academia encara os tipos de licença de software utilizados para aquele tipo de cooperação, como o dos notebooks e tal. Eu pergunto isso porque, assim, no mês passado, tem até uma matéria do Estadão sobre isso, mês passado a Google anunciou que não vai mais divulgar todos os avanços dela sobre a área de inteligência artificial, o que, de certa forma, eu imagino que deva atrasar um pouco o desenvolvimento de outras ferramentas. O TensorFlow, inclusive, é mantido, né, pelo Google e tal, e ele foi oferecido com a licença Apache V2. Quando a OpenAI desenvolveu o ChatGPT, todos os códigos e artigos que o Google já tinha feito sobre o desenvolvimento das técnicas de inteligência artificial deles foi reutilizada pela OpenAI para fazer o ChatGPT. Mas a OpenAI nunca se prontificou a fornecer esses mesmos tipos de dados e tal, e hoje ela já vem com essa ideia de comercializar esse tipo de coisa, né? De fazer dinheiro com o código de pessoas que forneceram aquilo de uma forma muito mais livre e abrangente. E tudo isso poderia ter sido, de certa forma, prevenido se na época o Google tivesse, por exemplo, utilizado a GPL, que com isso ele já colocaria ali uma licença que permitiria a comercialização, desde que todos os códigos derivados do original, né, tivessem uma abertura ampla também. Então, assim, a gente sempre tem aquele receio de o quanto a gente pode estar deixando um código aberto para que as pessoas se beneficiem daquilo como desenvolvimento mesmo, e que isso, de certa forma, seja roubado por uma empresa para fazer um negócio que depois vira uma caixa preta totalmente sem confiança, sem revisão possível de terceiros, né? Outra coisinha bem rápida que eu queria deixar é só uma ponte com a conversa que nós fizemos anteontem, em que a professora Débora havia falado sobre essa percepção de que a universidade está cada vez mais fechada em si e que ela não tem muita visibilidade para dentro da sua comunidade, do seu entorno, né? Ela não consegue fazer essa comunidade participar das decisões e se entender como uma coisa só. E aí eu gostaria de jogar para o Lubiana essa provocaçãozinha assim de tipo como fazer esse tipo de cooperação com a comunidade se estaríamos todos remotos e teoricamente mais fechados em si mesmados ainda.
Começa aí para eu ir pensando, Fernanda. Quem começa? Eu concordo que tem um problema de licença, mas assim, eu tenho que confessar, eu como pesquisador, eu faço as coisas abertas e de vez em quando, talvez de maneira errada, né? Porque você abre e libera geral, pode usar tudo que eu faço. Eu sou funcionário público estadual da USP e a minha vida é para ser aberta. Minhas aulas, inclusive eu critico meus colegas que dão aula e fecham o material de aula. Eu acho que você tem que abrir, tem que ter coragem, claro, né? As porcarias que você coloca lá, de vez em quando coloca e tem que estar, mas eu fico lá corrigindo, né? Vai me dar trabalho, vai, mas eu acho que tudo que eu faço é aberto, só que a Google começou com esse espírito, né? A Google fez o BERT, fez modelos de linguagem que depois foram usados por outros, e mal usados, né? Com fins econômicos e de uma maneira estranha, né? Tanto que a Google teve que correr atrás para não ser prejudicada no mercado, porque alguém pegou as ideias da Google. É uma coisa estranha, né? E agora querendo fechar. Eu não sei se eles vão realmente fechar, tá? Não, alguma coisa, porque a Google nasceu aberta, nasceu assim, o algoritmo de ranking do Google Search era um paper, né? Então, eles têm um DNA um pouco mais aberto do que empresas como Microsoft, que todo mundo sabe bem qual é o espírito, né? E já viram que eu amo a Microsoft e o ChatGPT, né? Mas eu acho que tem esse problema, tem, mas é aquela história, a Wikipedia é aberta e ela foi usada para treinar quase todos os modelos grandes de linguagem. Os artistas, você queria que a sua obra fosse conhecida, você colocava suas obras na internet. Daqui a pouco tem modelos de arte baseado em IA que está copiando estilo, na verdade está pegando as obras de pessoas. E aí você devia ter fechado. Como você não dá acesso à arte, cara? Que coisa mais... A arte foi feita para ser vista, para estar acessível, né? Quer dizer, eu estou aqui na internet agora, mas se alguém gravou a minha apresentação e meu rosto, eu já posso estar digitalizado e posso criar um avatar meu com IA, porque 15 minutos de voz e de vídeo, você já reproduz o cara virtualmente. Então, não deveria estar aqui, deveria fechar minha câmera, deveria botar um alterador de voz. Não faz sentido, mas eu acho assim, a preocupação é muito séria. Eu concordo plenamente essa questão de qual licença, se de repente o erro foi não ter colocado numa GPL, numa licença que obrigasse, né, a empresa a abrir. Mas eu confesso que nessas horas a gente é meio ingênuo, né? A expressão naïf do francês, a gente meio bobo, e você abre, você faz as coisas pelo bem geral e quando você vê, você se dá mal, né? Nós estamos comemorando aí o aniversário de Santos Dumont, foi um cara que criou o avião e que depois acabou arrependido por causa da guerra que usou o avião. Eu não tenho essa resposta. Tudo isso para dizer, eu não sei. Mas pelo menos eu digo eu não sei, tá? O ChatGPT é difícil de dizer, eu não sei. Pois é, a gente tem que fazer mais a Glória Pires, né? Não sou capaz de opinar. Pode falar, Thiago, desculpa. Eu ia falar sobre a segunda parte da pergunta, Rafael. Se você quiser falar de licença, alguma coisa. Não? Beleza. Não sou capaz de opinar, né? Brincadeira. Eu sou capaz de dar pitaco, não sou capaz de resolver. Eu acho que essa coisa da participação universitária, acho que as tecnologias, elas são uma força, né? Elas são uma força que trazem aí, se a gente deixar de qualquer forma, elas já batem na gente, mas a gente pode usar essa força de várias formas, né? Eu fico pensando, por exemplo, o caso da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O pouco que eu conheço é um projeto bem interessante, ele tem polos em vários lugares diferentes pelo Estado de São Paulo. Ela, de alguma forma, por estar virtual, ela aumenta a integração com as diferentes comunidades. Então, eu acho que essa coisa da universidade isolada não é uma coisa que a tecnologia vai estragar ou resolver. Eu acho que a tecnologia é uma força. Se a gente souber utilizar, então, por exemplo, vamos supor, viajando aqui, um ambiente que as pessoas façam ciência, cada um de sua própria casa, sua residência, cidade no interior e tudo mais, você precisaria de polos
polos de discussão, polos de trabalho, e você poderia utilizar isso para a proximidade da comunidade. Aqui o próprio No Budget Science, a gente grava tudo e compartilha tudo no YouTube, onde dá, tem coisa ao vivo, está todo mundo aqui entrando e participando. Então, acho que tem formas dessas tecnologias, particularmente as tecnologias de telecomunicações, videoconferência e tudo mais, delas criarem ambientes que permitam uma melhor integração com a comunidade. Mas eu acho que dá para usar para os dois lados, para cá e para lá, né? É uma questão da gente ir debatendo e buscando as soluções. Mas é um ótimo levantamento. Beleza. Próxima pergunta da Juliana Ávila Souza. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só aqui. Então, primeiro eu queria agradecer assim, a oportunidade de estar ouvindo e parabenizar o pessoal que está organizando e as palestras, porque eu acho importante, que como pesquisadores nós temos uma responsabilidade social de estar discutindo esses temas para a gente poder se posicionar frente à população, porque acho que a intenção aqui é sempre a gente estar pensando como que a gente pode contribuir para o desenvolvimento humano de modo geral, né? E acho que entender que essas ferramentas e a IA assim, é inevitável é importante, né? Porque eu acredito que, de fato, que para possibilitar o bom uso dessas ferramentas a longo prazo, como o pessoal estava comentando, é a respeito de uma discussão anterior, esse comentário. Mas, como estava falando, a gente precisa desenvolver essa capacidade crítica não só dos pesquisadores, mas de todo mundo que vai estar tendo acesso a essas ferramentas, né? E talvez um pouco nessa contramão do olhar para o futuro e ferramentas de inteligência artificial, coisas prateadas e futurísticas, eu acho que a gente deveria olhar um pouco para o passado e pegar ferramentas da filosofia, né? Como pensar no ensino, já desde uma educação básica até ao ensino superior, e a utilização de conceitos básicos como ética, lógica, ontologia e epistemologia, para que isso possa ser apreendido pela população e eles, quando olharem para uma informação nova, uma teoria nova, eles conseguirem sustentar isso nesses 4 pilares e saber se posicionar e desenvolver a sua própria opinião a partir daquilo ali, né? E, enfim, essa era mais um comentário assim, que eu acho que é muito promissor isso tudo e não tem como escapar, mas eu acho que a gente também tem que se beneficiar daquilo que já existe em termos de teoria mesmo e pensar como levar isso para o ensino básico também, porque eu acho que é ali que a gente vai ter a maior diferença a longo prazo. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Eu achei que é um ponto muito bom, né? Da gente tentar aumentar o ferramental teórico das pessoas para encarar essas coisas e observar. E ao passo que são conceitos que também não são muito próximos de muita gente, talvez também de mim especificamente, por causa de formação e tudo mais. Eu acho que a questão do propósito, ela tem que ser mais fundamentada, né? A gente veio discutindo qual que é a função de um doutorado, a função de você fazer isso dentro de uma sociedade, os objetivos individuais, os objetivos coletivos. Eu acho que essas questões, muitas vezes, a gente, sei lá, em algum momento, talvez, a gente podia não discuti-las, que elas já estavam meio que implícitas e você tinha garantido que se você fizesse tudo ali, você estaria seguindo um propósito legal e vivendo uma vida feliz. E talvez hoje a gente não pode garantir que se a gente deixar só seguir, usar o IA, usar as coisas, a gente vai viver uma vida com um propósito compatível com o que a gente quer e feliz. Então, acho que essa coisa de a gente olhar para o propósito, de a gente estar ativamente se preparando para enxergar essas tecnologias, é um pouco tangencial o que a Juliana falou, mas está dentro mais ou menos da coisa da gente pensar nessas metaformas de encarar acho que isso é uma lição legal de tirar e ir levando, né? Rafael? Não, bem rapidinho, achei perfeito, Juliana. Na área, por exemplo, na minha área de comunicação política, a gente fala muito da ideia de
uma espécie de literacia midiática. Então, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é uma fake news, por que é fake news, de conseguir reconhecer boas fontes de informação. Me parece que se as coisas caminharem aí, e dentro dessa ideia de IAs generativas, a possibilidade de deepfakes vai ser muito real em pouco tempo. Na verdade, já tem tecnologia o suficiente para isso agora, muito fácil. É isso, vai ter que começar desde cedo, né? Tipo, isso aqui... E aí eu concordo com o Fernando, e é uma coisa complicada. Como mostrar que existe o ChatGPT e dizer não use? Como mostrar que existe uma ferramenta que gera imagem, mas tome cuidado com isso? É um desafio brutal mesmo, porque vai estar aí, é fácil de achar, essas mais básicas são gratuitas para esses usos mais bobinhos, tem que mostrar que existe, tem que mostrar como usar criticamente, mas, sabe, é uma questão difícil de resolver. Mas eu concordo que, digamos, incluir isso como uma questão na educação, essa educação midiática, e agora educação, inteligência artificial, vai ser um tema. Né? Então, por que não acreditar? Como saber diferir uma imagem verdadeira de uma gerada por inteligência artificial? É um troço bem louco se a gente parar para pensar. Eu também concordo plenamente. Acho que a Juliana colocou muito bem. É a questão que a gente tem hoje em dia, isso, a educação é tudo, né? Não adianta, educação é o que permite que a gente não caia no precipício. A gente já esteve perto dele recentemente, né? Desde pandemia e outras coisas, mas é educação, educação, educação. E o problema é que você não consegue atingir 100%, né? Existe uma lei fundamental, né? A gaussiana, ela é linda, porque ela tem a média, tem os excelentes e tem os da outra ponta. Isso sempre vai existir. Então, sempre vai ter aqueles que não estão informados, que não vão usar bem, que não vão saber usar. Então, aí entra legislação e regulamentação. Eu acho que a gente precisa um pouco dos dois. Isso acontece com a propaganda, né? O CONAR e tal, que deveria ser, porque, na verdade, eu vejo coisas na TV assustadoras, né? Remédios que não funcionam, e coisas que você sabe que não... produtos, assim, completamente absurdos, né? À venda. Mas é como a regulamentação da propaganda, tem que regulamentar, tem que ter leis, tem que ter... Só que também a lei começa a restringir. Os geradores de imagens fizeram um pouco isso, né? Eles não deixam algumas imagens que você tenta gerar, eles bloqueiam, né? Porque diz que é sensível. Isso é bom por um certo lado, mas por outro lado, algumas vezes você quer gerar alguma coisa que não tem nada a ver, nada de perigoso, e ele vai lá e censura a sua ideia, seu projeto, né? Então, de novo, eu volto para o não sei o que fazer. Eu faço o que eu posso, né? É um pouco aquela ideia de cada um faça a sua parte, ensinar, sim, tentar colocar desde o início na escola padrões éticos, morais, e discutir o fake, discutir a ciência e o que é a ciência real, né? E tentar ensinar da melhor forma possível a pensar e não a ser simplesmente uma maquininha, né? Quer dizer, eu vi o curso de engenharia de prompt, não sei se alguém aqui está nessa, mas é meio picareta, né, gente? Engenharia de prompt é um negócio assim, ensine o cara a gerar frasezinhas bonitas que geram coisas bonitas, mas se vale alguma coisa, não sei, né? Eu sei que essa é meio preconceituosa a minha posição, mas é um pouco isso, sabe? Sei lá. De novo, não sei a resposta, mas eu acho que o caminho é esse, se preocupar com a educação desde lá da educação básica, né, o ensino fundamental, para que, pelo menos, as pessoas tenham um olhar mais crítico sobre as ferramentas, sobre esse tipo de coisa. Mas que nós nunca vamos atingir 100%, isso aí a minha formação acadêmico-científica garante que sempre vai sobrar um povo ali naquele lado da gaussiana, né, da amostra que diz que vai ter o pessoal que é científico e sempre vai existir o terraplanista. Beleza. Olavo? Acho que talvez tenha que encerrar daqui a pouquinho, também são 5h45 já, mas se eu puder fazer uma última pergunta aí e tal, talvez para os três aí e tal, enfim, bem genérica assim e tal, mas a gente está falando de carreira científica, assim, tem muita gente entrando na carreira agora, assim e tal.
E o que mais me faz pensar quando eu penso em inteligência artificial, etc., é como se ele, sei lá, me parece que teria sido muito difícil prever o que a gente tem hoje aí, e tal, em termos de linguagem, ter sido uma coisa que acabou sendo facilmente resolvido de alguma forma ali e tal, que me parece que era difícil de prever 10 anos atrás, assim, então eu não acho que se você perguntasse pra gente em machine learning, as pessoas vão dizer que não, pô, a gente vai ter um troço que fala, e fala bem, escreve bem, em 10 anos, assim, isso aí meio que, sei lá, foi para um lado que eu, pelo menos, não esperava, assim, eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas não esperava. E quem tá entrando numa carreira agora tem que se preparar para, sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos, assim, e tal. E não é muito óbvio o que vai se tornar obsoleto, o que não vai, assim, a gente tá falando muito do agora, assim, e tal, dos LLMs, etc e tal, que obviamente estão sendo usados para, enfim, linguagem, síntese de um artigo que o Rafael colocou, são tarefas super difíceis, assim, e tal. Mas tem um monte de low-hanging fruit, assim, e tal, talvez dentro da ciência, que talvez sejam mais fáceis de resolver, a gente está perdendo, assim, eu, da minha parte, eu penso muito em síntese de evidência, né, tipo assim, vou pegar dados de gráficos aqui e tal, criar bancos de dados, assim, parece ter coisas muito automatizáveis, assim, e tal. Eu faço revisões temáticas, às vezes, assim, pô, isso aqui parece estar há 5 anos de obsolescência, assim, né. Eu já vi gente dizendo que, pô, talvez matemáticos percam o emprego até 2000, enfim, porque, sei lá, matemática pura também é uma coisa muito bem codificada, etc e tal, que talvez se você parar para treinar um modelo desses com muitos e muitos teoremas, assim, tal, talvez, enfim, não sei avaliar a predição, assim, e tal, mas eu vi a ideia de que 2030, sei lá, enfim, o matemático vai ser um jogador de xadrez de 2010. Então, não sei, assim, quer dizer, olhando para frente, assim, e tal, daqui a 10 anos, 20 anos, para quem está entrando agora, vale a pena tentar prever para onde é que o troço vai, o que você, sabe, qual é o nicho que vai sobrar e não vai, assim, e tal, ou isso é tão imprevisível que, tipo assim, se eu tivesse, sei lá, uma decisão de carreira do que eu tenho que aprender agora, ou do que eu vou deixar de lado agora, porque, pô, as máquinas vão pegar isso aqui e tal. Vocês têm alguma ideia, assim, e tal, ou estou viajando que isso é alguma coisa que vale a pena parar para pensar, porque é muito imprevisível? Bom, vamos lá, né? Vamos responder logo. Eu acho o seguinte, prever é muito difícil, tá? Agora, falar em extinção de profissão e tal é mais complicado. Nós estamos tendo uma greve lá em Hollywood, né? Dos roteiristas e do pessoal que trabalha na área de cinema por causa da IA. E esse tempo veio um cara e me disse assim, não, dublador vai deixar de existir, né? Porque você gera voz, você consegue... Gente, wake up! Quem que dubla os melhores filmes em Hollywood? Os melhores atores. Por quê? Porque eles exprimem sentimento na fala. Não há IA capaz de exprimir o sentimento humano lendo um texto. Não da forma como a gente quer e a gente gostaria. Então, assim, é óbvio que um dublador, tipo, se me colocarem a fazer dublagem de um filme, eu vou perder o emprego na hora, porque eu vou estar fazendo meu bico lá de dublador e, sim, eu vou ser um nulo. Mas o cara que é bom naquilo que ele faz, e tem coisas assim, coisas que são humanas. Uma máquina, ela não entende o sentimento, ela vai ler o script e ela não vai entender o sentimento. Ela pode tentar reproduzir, porque o áudio original vinha com uma voz, com uma emoção que ela reproduz. Ok, mas não vai ser nunca a mesma coisa, nunca vai ter aquela sacada, aquela coisa humana. A gente sabe, pô, os filmes que foram dublados para português, a sacada que os caras colocam lá dentro é genial, sabe? É humano. Então, eu acho difícil de prever isso, que vai deixar de existir. Eu diria assim, tudo que é automatizado, basicão, burro, tudo que é burro, a IA, a inteligência artificial faz o que é burro. Mas o que é humano, no way, não, sem condição. Ser humano está num nível muito diferente, muito acima da IA ainda. Essa é a minha opinião. Estou aqui Não, fermentando as ideias. É por aí, né? A gente está sempre se batendo. Não, é impossível prever, né? A verdade é essa, né? Que vai ser, né? Eu sempre sou muito reticente, né? De vai acabar com profissões, pelo menos no curto prazo, né? Apesar disso já ter acontecido no passado, quando máquinas foram inseridas, né? Mas, igual eu falei, eu sou de comunicação política, então sempre surge um novo meio, vai acabar o antigo, né? Surgiu o rádio, vai acabar o impresso. Surgiu a TV, vai acabar o rádio. Surgiu a internet, vão acabar todos.
E o que acaba acontecendo na prática é que todos que já existem meio que se adaptam ao novo, e o novo, na verdade, traz algumas características dos antigos. Isso é o mais normal. Então, eu creio que diversas dessas ferramentas vão entrar nas nossas rotinas e vão automatizar alguns desses processos, como o Fernando falou. E, assim, eu creio aquilo ali que eu apresentei. Nós vamos ter, que é, sei lá, o que os meus mestres devem sentir com a minha geração. Ah, você não foi lá nos clássicos, ainda mais em humanas, né? Não passou 20 anos estudando para poder fazer a sua tese, você só lê os artigos. Me parece que vai ter isso com as novas gerações. Pô, você não passou aqui 5 anos preparando nas técnicas, não domina plenamente, fica pegando esses atalhos. A minha impressão é que vai ser isso, que elas vão estar, digamos, na nossa rotina, no nosso dia a dia, e aí, de certa forma, o que vai acontecer? Vão ter 2 tipos básicos de pesquisadores. Uns que dominam as técnicas e criam coisas novas, no sentido de novas ferramentas, igual esse caminho do Paper with Codes, por exemplo, e outros que vão ser bem mais ferramentais, querem dominar o básico e conseguir fazer coisas legais. Então, pelo menos no curto prazo, é o que eu consigo imaginar. Mas só voltando lá no comecinho, trazendo um pouquinho do que o Thiago falou, tem muita coisa estranha acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa estranhíssima que eu tenho pesquisado bem aplicado mesmo, olhado as ferramentas que estão disponíveis, né? Uma que eu já tenho visto vários anúncios no Instagram da vida é ferramentas supostamente de IA para você ouvir os artigos. Isso me parece ser a perdição completa, né? Assim, lendo, a gente já tem muita dificuldade para absorver, ouvindo me parece assim, apocalipse. Mas eu não sei, né? Igual a gente está falando que agora a gente fica com 20 abas abertos e antes fazia só uma coisa concentrada. Talvez essa nova geração funcione melhor assim, né? Pergunta a coisinha ali para IA, tem uma resposta, está ouvindo ali o artigo enquanto faz outras coisas. Não sei onde isso vai dar. Mas também não quero parecer justamente aquele velhinho de que, não, temos que ler parte por parte, senão não dá. Me parece que vai ter um meio termo, a gente vai sofrer para se adaptar. Mas é isso, não digo que necessariamente essas novas gerações vão ser piores por causa disso. Eu acho que elas vão conseguir fazer coisas que talvez a gente não consiga tão fácil, mas de maneira muito diferente do que a gente está acostumado. Eu sou pessoa de fora, né? Então, o Fernando, o Thiago tem mais conhecimento sobre isso. Mas a minha impressão é que é um momento um pouco disruptivo mesmo, que algumas coisas vão mudar de maneira bem séria. Porque não é só que tem o ChatGPT, é que está em tudo e, diferentemente de outros momentos, está acessível de formas diferentes. É como se você entrasse no Facebook e do lado tivesse pelo menos uma partezinha do algoritmo ali que você pudesse dizer o que fazer. Não é, obviamente não é bem isso, mas me parece que é um pouco diferente daquilo tudo que a gente sofreu, das mudanças que as redes sociais, por exemplo, trouxeram para nossas vidas. Então, só um relapso de pensamento. Eu acho que são pontos muito bons, né? Eu acho que, sei lá, se eu soubesse prever o que vai acontecer, pô, estaria feita. Mas é complicado. Eu li um artigo que era do Stephen Wolfram, um cara do Wolfram Alpha, falando que o ChatGPT, em muitos aspectos, foi uma descoberta. Ele não foi só um processo de engenharia, né? Várias propriedades emergentes desses modelos a gente não tinha como prever. E aí eu fico pensando, de alguma forma ele adquiriu lógica. Eu lembro quando eu entrei no meu doutorado, cara, uma das semanas mais felizes da minha vida, quando eu pensei, cara, eu vou trabalhar com organização de conhecimento. Beleza. A gente nunca vai organizar todo o conhecimento biomédico, eu vou ter trabalho minha vida inteira, eu vou conseguir pesquisar isso, eu acho massa. Aí saiu o ChatGPT, eu comecei pensando, caraca, será mesmo? Será que a gente vai ter necessidade de seres humanos estarem ali organizando o conhecimento? Será que não vai ter? Eu lembro muito bem, uma anedota, eu pegar um avião, olhar para a aeromoça e pensar, caramba, como ela tem um emprego estável, né, cara? Como que ela tem um futuro garantido ali, né? Porque você começa a mudar. Então, pensando assim, eu não sei se são as escolhas para o futuro. Eu acho que tem uma coisa assim de que
antes de você ter dos empregos sumirem, vem a precarização. E aí, se você tiver no momento da sua carreira que você está sujeito à precarização e for um trabalhador intelectual, talvez não seja legal. Então, talvez, como o Fernando falou, talvez se você fizer a engenharia da computação na USP, é bom você fazer e é bom você ser bom, que aí você sempre vai ter emprego. Mas talvez, se você for mais ou menos, você vai acabar dirigindo Uber, assim. E tem um... E é difícil saber onde que vai estar essa régua, né? Entre um e o outro. Eu acho que coisas que dependem do mundo real, dentro do âmbito da pesquisa, tem uma certa segurança maior de que vai precisar de gente estar ali pensando no qual amostra vai coletar, o que vai olhar, como que vai fazer o experimento, como é que vai disponibilizar a verba para fazer o experimento. Eu acho que esses trabalhos que trabalham com o mundo real, com o mundo físico, com coisas palpáveis, vai ser mais difícil perder para tecnologias. Coisas que são digitais, virtuais, eu não boto minha mão no fogo para nada. Assim. Eu acho que tem também uma tendência, né, que os ricos vão continuar sendo ricos. Né? Então, eu acho que se você arrumar um trabalho que te dá dinheiro rápido, você está mais ou menos garantido que você não vai passar fome. Só que a roda não funciona muito assim. Né? Eu acho que a segurança do emprego pelo emprego ela é complicada. Não sei, também não tenho nenhuma resposta, não. É só... Eu estou tentando estudar o que eu posso na minha área e tô apostando um pouco na sorte, assim. Estou tentando... Tem uma piada, que é a piada do cara que está na floresta com um amigo e vem um urso e ele começa a tirar o tênis. Ele fala, cara, por que você está tirando o tênis? Você nunca vai correr mais rápido que o urso. Aí ele responde, né? Eu não preciso correr mais rápido que o urso, eu preciso correr mais rápido que você. Então, eu acho que, apesar de ser uma metáfora horrível, assim, mas talvez seja um pouco nisso, né? Dentro do mundo, você está se especializando, você está estudando e se você quer ter uma garantia de futuro, sei lá, eu acho que vale o que sempre valeu. Você precisa achar um jeito de ser bom naquilo, pelo menos para sobreviver enquanto se pensa uma solução. Assim. Não tem muita resposta, mas é por aí. Bem, gente, já chegou nossa hora aqui, já tem bastante tempo de conversa, eu vou encerrar essa conversa, mas dia 3/8 tem o próximo debate e espero todo mundo lá, junto com a gente. Obrigada. E no meio tempo, gente, só assim, a gente tem 2 semanas de pausa agora, assim, quem quiser entrar no Discord ali para seguir a discussão por ali, a gente vai tentar botar a ata dessa ata feita por humanos dessa reunião aqui e tal, enfim, com coisas que a gente anotou e perguntas que ficaram ali, para a gente lançar algumas perguntas que ficaram soltas. Então, assim, tem bastante movimento no chat ainda, de gente conversando aqui e tal. A gente pode migrar para lá nessas semanas de espaço aí e tal, a gente vai tentar estar lá também para dar uma ajudada. Todos os nossos links estão nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, aí lá tem o link para vocês entrarem no Discord, link para vocês se inscreverem, link para participar, então... E aqui também no chat, acho que também já foi colocado, mas de qualquer maneira, tá lá. Vamos migrar essa conversa para o Discord. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, palestrantes, e nos vemos por aí e tal. De novo, enfim, quem quiser entrar, o site do Discord está aqui, o do evento esse aqui, caso que, enfim, quem quiser se inscrever enfim, no nosso mailing list para ir recebendo comunicações no meio tempo ali, então você pode se pré-inscrever ali e tal. A ideia é ir criando uma comunidade aí, tal, enquanto o evento não começa, o Hack Week em si não começa, para ir conversando sobre esses temas aí e tal, e vendo se a gente consegue chegar em algumas ideias que a gente possa levar adiante. Parabéns aí pelo evento, pela organização. Mais uma vez agradeço o convite, foi muito bom, acho que muito bom e necessário, né? Cada vez mais necessário esse tipo de eventos. Parabéns, pessoal. Bom mesmo evento, gente. Discussão importante mesmo. Valeu. Foi Obrigado ótimo, aí pelo colegas. papo, Fernando. Pessoal aí, todo mundo, muito bacana.